Olá, bom dia, minhas queridas amigas e meus amigos. O meu propósito desta manhã está aqui com vocês. Espero que vocês estejam boas, tenham dormido bem e tenham acordado com a misericórdia do nosso Senhor Jesus. A minha meditação está aqui para eu compartilhar com vocês. O meu propósito de cada manhã é estar com vocês, conectando-me com vocês e com Deus. Mostrar-vos o quanto Deus é bom, o quanto o nosso Criador nos criou e o quanto Ele nos amou, que veio a este mundo para nos libertar do pecado. E agora em Romanos nos fala, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Algum tempo atrás já almocei com uma amiga que havia passado por várias crises de saúde, câncer de mama, esclerose múltipla e um membro de família que estava seriamente enfermo. Ela disse que o seu clamor era: Deus, onde você está em tudo isso? Por vezes, querida amiga, nós culpamos a Deus e dizemos: onde é que Ele está, que eu estou sofrendo tanto? Não sei porquê. Porquê? Porque eu amei. Nós culpamos Deus, mas minha amiga, Deus não dá nada a você que você não possa suportar. E continua a nossa meditação. Quando você está no meio de uma tempestade, muitas vezes é mais fácil ouvir o som do vento, das ondas, das suas circunstâncias, do que conseguir ficar focada em Jesus e em suas promessas registradas em sua palavra. Quando você estiver enfrentando uma dificuldade, lembre-se de Romanos 10, 17. Copie, visualize-las, encoraje-se a si mesma, mediante sobre o que Deus prometeu. Quando as circunstâncias ameaçarem trazer medo ao seu coração, responda com passagens de Escritura que declaram o ponto de vista de Deus. Declare as promessas bíblicas que você escrever. Há poder em suas palavras e a sua fé para acreditar que Deus vai aumentar. Pois é, querida amiga, quando a gente estamos no meio de uma angústia, quando a gente estamos com muita opressão, com muito desespero, qualquer problema que surge nas nossas vidas, é muito difícil. Só com a grandeza do nosso Deus é que podemos recuperar a nossa fé e as nossas forças. E fala-nos em Romanos, capítulo 1 e versículos 18. A culpa da humanidade, porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e a injustiça dos homens que detêm verdade e injustiça. Porque aquilo que Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus se manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles ficam inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos e as suas imaginações e o seu coração insensato obscurecem. Professando sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível por uma má imagem feita à semelhança do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Portanto, Deus também os entregou à imundícia por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrar os seus próprios corpos. O homem entrega-se à luxúria.
o homem entrega-se totalmente ao pecado. O homem desobedece a Deus e não cumpre devidamente os mandamentos que Deus escreveu com o seu dedo e entregou a Moisés. Por isso, o mundo é cada vez mais pecado, cada vez mais corrupção, cada vez mais incompreensão, e o amor vai se esvaziando aos poucos e poucos. Existe muita desumanidade, existe muita diferença de pareceres, de opiniões, que nos levem ao pecado, à maldade e à desobediência. Os 10 mandamentos estão na palavra de Deus para quem? Escritos pelo livro de Deus. Para quê? Para nós obedecermos a esses 10 mandamentos. Obedecendo aos 10 mandamentos, você obedece a Deus. Deus condena a desobediência. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Por exemplo, eu posso pecar, Deus me ama, mas Ele odeia aquilo que eu estou pecando. Ele odeia a escolha má que eu fiz. A escolha má que eu fiz não é agradável aos olhos de Deus. Você já parou para pensar nisso? Que nós, quando desobedecemos a Deus e seguimos as leis dos homens, estamos desobedecendo ao nosso Criador, que é o nosso Deus. Eu sei que Ele nos dá o livre-arbítrio para a escolha. Qual é a escolha que você vai fazer? Qual é a escolha que você vai ter? Seguir o caminho de Deus ou seguir o caminho do inimigo? Porque não é a religião que nos salva, é Deus que nos salva. Deus é que nos salva. Jesus é com a sua misericórdia é que nos vai salvar um dia, mas para isso temos que obedecer à regra, os 6 mandamentos, à regra, aquilo que Ele vem ensinar, à regra, aquilo que Ele vem dar amor ao nosso próximo e compreensão. E nós não queremos saber disso. O que é que a gente faz? As coisas de Deus não é para ainda estou novo. Eu sou novo, preciso usar a vida, preciso de me divertir. Não é assim. Se você quer ser um servo e uma serva de Deus, tem que obedecer à sua lei, como Jesus obedeceu a seu Pai. O que é que Jesus fazia? Se retirava para longe para estar em comunhão com o seu Pai. A comunhão de Jesus com seu Pai foi a causa dele nunca ter pecado. Porque assim que Eva deixou de ter comunhão com Deus e ouvia a voz do inimigo, e ouvia a voz do diabo, ela perdeu completamente a sua comunhão com Deus. Acreditou mais no diabo do que acreditou a Deus. E Deus tinha lá avisado. Ela sabia que quando ouvisse a voz do inimigo lá tentando, que ela tinha que manter-se firme e fiel a Deus. E qual foi a coisa mais triste? Foi ela ter desobedecido a Deus. Porque Deus disse, toda a árvore do fruto comerás, mas esta que estou dizendo não comerás. E o diabo ensinou. O diabo disse, não, podes comer. Por quê? Porque tu vais saber o mesmo que Deus sabe. Estava-se a referir a uma mentira para cativar a Eva, para enganar a Eva, e ela ouvia a voz do diabo e não ouvia a voz de Deus. Esquecesse completamente do aviso que Deus tinha-lhe dado. Que quando o diabo viesse e a tentasse, ela tinha que se manter firme e forte a Deus. Por isso hoje, o salário do pecado é a morte. Porque nós nascemos e morremos. Mas quando Deus nos criou, não era com o intuito da gente nascer e morrer. Não. Era com o intuito de ter
uma paz, uma tranquilidade, falar com Deus e viver com Ele. Minha amiga, os tempos estão cada vez mudando mais. O inimigo está cada vez a tentar mais. Ele é astúcio, está à espera para te dizer: vem para mim e não vais para os teus. É muito triste pensar nisso. Temos que pedir uma força, muita força, ao nosso Pai, para que nós sejamos firmes e fortes à sua palavra, à sua misericórdia e ao seu amor. Oremos. Pai amado, Pai querido, somos uns fracos, nada valemos. Estamos este mundo, mas não é nosso. O nosso egoísmo, o nosso afastamento, não ajudar o próximo, não ajudar o nosso irmão, é cada vez mais. Senhor, dá-nos forças, dá-nos capacidade e sabedoria para saber lidar com as coisas difíceis quando elas vêm. Mantém-te ao nosso lado. É o que eu te peço e te suplico. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, minha amiga, não se esqueça que o nosso Criador foi aquele que nos criou. Foi aquele que nos amou. Tanto nos amou que deu o seu Filho bendito, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Você acredita? Eu acredito. Muito obrigada por estarem aqui comigo, por me escutarem, por ouvirem a minha devoção matinal pelo propósito da manhã. Eu compartilho cada dia, se inscrevam, para que assim a gente possa estar sempre conectados umas com os outros, para ouvirmos a palavra de Deus, abrir a sua Bíblia pela manhã e agradecer ao nosso Criador todo o amor que Ele tem por nós. Olhe para Ele, o quanto Ele nos amou e continua a nos amar. O meu desejo é que você seja abençoada e inscreva-se no meu canal. Põe um gosto e terá mais meditações e reflexões aqui no meu canal. O propósito pela manhã. Fique com Deus, que Deus a abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.